Fala gurizada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Ricardo, eu sou analista de valores mobiliários. Seja muito bem-vindo ao canal do Quebrando a Poupança. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto que é muito importante, independente se a gente já é investidor ou se ainda não começou a investir, beleza? Tu já percebeu que de vez em quando, né, a gente está no super ou em algum lugar e percebe que os preços dos produtos e serviços que a gente consome no nosso dia a dia, eles aumentam de preço? Pois é, o nome disso é inflação e é sobre ela que a gente vai falar no vídeo de hoje, certo? Então, se você não entende muito bem esse conceito, fica nesse vídeo até o fim que tudo vai ficar mais claro. Só que antes da gente começar, eu tenho que te pedir para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, beleza? Então, bora pro vídeo! Bom galera, vamos começar então pelo conceito, né? Se tu pesquisar no Google inflação, tu vai se deparar com um bando de link para artigo e posts falando sobre o assunto e também vai encontrar o link do IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é responsável pelo cálculo de alguns índices que são extremamente relevantes para a nossa economia, para a economia brasileira, certo? E sim, eu falei alguns índices. Por que isso? Porque no Brasil existem alguns índices, não é só apenas um índice que é relevante para a nossa economia, tá? Vale fazer um destaque aqui também que não é só o IBGE que faz esse cálculo. A gente tem a FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas, calculando e acompanhando alguns índices que são extremamente importantes para a gente, e também a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é mais conhecida como FIPE, né, que também acompanha alguns índices, beleza? Agora indo direto ao ponto, a inflação ela nada mais é do que o aumento gradual dos preços dos produtos e serviços dentro de uma economia, certo? Vale fazer um destaque aqui muito importante, que é quando a gente escuta que a inflação ela está diminuindo, não significa que os preços dos produtos e serviços eles estão diminuindo. Eles continuam crescendo, só que numa velocidade menor, certo? Para a situação de que os preços estão reduzindo, a gente tem a chamada deflação, certo? Então precisa cuidar muito, prestar muita atenção que inflação é sempre o aumento dos preços. Redução de preços, o nome é deflação. E não significa que necessariamente a deflação ela é melhor pra gente, tá? A gente vai explorar um pouquinho mais desse conceito, mas antes a gente vai ver quais são os principais índices de inflação da nossa economia, beleza? Começando então pelo IPC, ele que é o Índice de Preços ao Consumidor, ele é calculado pela FGV e mede o aumento dos preços no varejo para aquelas famílias que têm rendimentos entre 1 e 33 salários mínimos, certo? Ele usa os dados de 7 capitais para fazer esse acompanhamento. São elas: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília, certo? As classes de despesas avaliadas são alimentação, habitação, vestuário, saúde e cuidados pessoais, educação, leitura e recreação, transportes, despesas diversas e comunicação. O próximo índice, então, ele é considerado o mais importante da nossa economia, tá? Que é o IPCA. Por quê? Porque ele é o índice de preços ao consumidor ampliado, calculado pelo IBGE e é considerado pelo governo federal como o índice de inflação oficial do nosso país, tá? Então ele calcula os preços, as variações nos preços do varejo para aquelas famílias que têm rendimentos entre 1 e 40 salários mínimos, certo? Ele usa dados de 13 áreas urbanas para fazer esse cálculo e ele tem um sistema de pesos
para cada uma das categorias de consumo, certo? Eu vou passar rapidamente aqui sobre os pesos só para ficar um pouquinho mais claro de como é que isso funciona. Então, alimentação e bebidas tem um peso de 20%, habitação 16%, artigos de residência 4%, vestuário 4%, transportes 20%, saúde e cuidados pessoais 13%, despesas pessoais 11%, educação 6% e comunicação 6% também, certo? Então, esses índices e esses pesos, eles variam de um mês para o outro, tá? Então, esses valores são valores aproximados. Seguindo aqui, então, nos índices de varejo, a gente tem depois o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, certo? Ele é calculado pelo IBGE e usa os dados de variação nos preços do varejo para aquelas famílias que têm entre 1 e 5 salários mínimos, certo? Então, ele é mais importante para aquelas empresas que prestam serviços ou vendem produtos para aquela parcela da população que tem um menor poder aquisitivo, beleza? Depois dele, a gente tem o IPC-FIP, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor da FIP. Ele tem um detalhe, né, ele segue uma lógica muito parecida com os anteriores, que mede as variações no preço no varejo também, para aquelas famílias com salários ou com rendimentos entre 1 e 20 salários mínimos, só que um detalhe, ele só usa os dados da cidade de São Paulo, certo? Então, ele tem categorias muito parecidas com aquelas que a gente viu no IPCA e no IPC, certo? Só que avalia só para a cidade de São Paulo. Com isso, a gente encerrou os índices que são relacionados ao varejo, então que a gente sente um pouco mais como consumidor final. Mas tem alguns outros índices que são relevantes e que não têm esse relacionamento direto com o varejo, tá? São dois deles principais, que são o IPA, que é o Índice ao Produtor Amplo, tá? Então o que ele mede? Ele mede a variação nos preços dos produtos industriais e agrícolas do atacado até o varejo. Então, assim, ele não influencia tanto na nossa vida, a gente não vê ele tanto, mas a gente acaba sentindo também, porque afinal o varejo ele repassa os aumentos que ele sofre, certo? Além disso, a gente tem o INCC, que é o Índice Nacional de Preços da Construção Civil, né? Ele é calculado pela FGV e, como o nome já sugere, ele foca principalmente, né, na construção civil. Então, se tu está pensando em reformar o teu apartamento, ou a casa onde tu mora, ou está pensando em construir do zero, esse índice é extremamente importante. Por quê? Porque vai desde materiais para construção até os serviços como mão de obra. Fechado? Bom, e para encerrar esse assunto de índices, né, para coroar ele, a gente vai ver o último índice e uma variação dele que são extremamente importantes também, que é o IGP, né, que é o Índice Geral de Preços, e a variação dele que é o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, tá? O que ele é? Ele é uma média ponderada de outros índices, tá? Então entra aí o INCC, o IPA e o IPC. Tá? Eles são usados para fazer o cálculo do IGPM. Qual é que é a grande sacada aqui? Esse índice ele é utilizado para aqueles reajustes de contratos mais longos. Então, por exemplo, os contratos de aluguel. Tá? Então, eu, por exemplo, moro de aluguel, e se tu mora de aluguel também, tu tem que se preocupar com esse índice, porque afinal é ele que vai determinar quanto que vai ser o aumento que tu paga no teu aluguel todos os meses, certo? Obviamente, esse reajuste normalmente ele é anual, mas ele pode ser bem diferente da inflação, tá? Então não vai pensar que porque a inflação ela subiu 3% esse ano passado, que vai ser um reajuste de 3%, tá? Eles podem variar bastante, porque como alguns índices têm maior peso, eles acabam puxando o IGP e o IGPM mais para cima ou mais para baixo, dependendo da sua variação. Bom, galera, vamos voltar para aquele pensamento lá do início, que é os preços caindo, eles não são necessariamente algo positivo e nem os preços subindo são algo negativo, certo? O que a gente tem que pensar aqui?
tá? Que existe uma dinâmica muito importante no nosso mercado, que é a dinâmica da oferta e da demanda, tá? Essas duas dinâmicas, né, de oferta e de demanda, elas são afetadas por várias coisas, tá? E uma dessas coisas é o preço. Se a gente não mudar nenhuma das outras coisas e só alterar o preço, o que normalmente a gente observa? Que tu aumentando o preço de um produto reduz a demanda. Por quê? Porque se o consumidor ele não tá tendo mais dinheiro, ele tá, né, e o preço tá aumentando, ele na verdade, perante aquele item, ele está empobrecendo. Ele pode comprar menos daquele item porque o preço está mais alto e ele continua com o mesmo dinheiro. Então, se a gente pensar que se os preços estão subindo e a demanda permanece a mesma ou sobe também, isso quer dizer que o quê? Quer dizer que a nossa economia ela está estimulando os consumidores a consumirem, né? E que por causa disso eles têm dinheiro para consumir mais, certo? E pro lado do produtor, o que isso significa? Significa que ele tem estímulos também para aumentar a sua produção, para investir na expansão das suas capacidades produtivas, nas operações, o que gera mais empregos, que, né, acaba gerando aquele ciclo, né, de mais gente empregada, mais gente recebendo dinheiro, mais gente consumindo, certo? Então, esse aumento gradual dos preços, ele nos leva a pensar que a economia ela tá aquecida e que por isso tá indo tudo bem. Mas um detalhe é que ela tem que crescer de forma controlada, tá? Então, assim, o pessoal mais velho, né, os meus pais, viveram naquela época de hiperinflação. Aquilo não é positivo para ninguém, nem para a economia, nem para as pessoas, tá? Então, assim, aumento gradual dos preços de maneira controlada pode significar que a economia está aquecida, que as pessoas estão com dinheiro e que as empresas estão expandindo suas operações. Então, levando tudo isso em consideração, a gente começa a entender por que a deflação, né, por ser o contrário da inflação, ela pode ser algo negativo. Afinal, né, se a inflação controlada ela significa que a economia está aquecida, a deflação significa que a economia está contraindo, que ela está diminuindo de tamanho. Isso significa que as pessoas estão consumindo menos, porque elas não sabem muito bem o dia de amanhã, estão inseguras. As empresas também não estão investindo no aumento da capacidade produtiva, na expansão das suas operações, né? Muitas vezes, inclusive, elas estão cortando e desinvestindo em linhas de produtos que são menos rentáveis. Isso necessariamente significa que elas vão reduzir de tamanho, vão dispensar as pessoas, tá? Porque uma empresa menor não precisa de tanta gente. Então, a gente começa a entender por que a deflação ela não necessariamente é algo positivo. Agora vamos ver por que a inflação, que ela pode ser positiva para a economia, ela não necessariamente é positiva para o nosso bolso, para as nossas economias pessoais, tá? Vamos imaginar a situação mais simples possível, que é a gente recebe o nosso dinheiro, saca todo ele e bota debaixo do colchão. Ele tá ali, tá seguro dentro da nossa casa, só que ele não tá apreciando, ele não tá aumentando de valor. Enquanto isso, a inflação ela tá aumentando o preço de tudo aquilo que a gente consome um pouquinho a cada dia, tá? De um mês para o outro, provavelmente tu não vai sentir diferença, né? Muito menos de uma semana, de um dia para o outro, isso não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Se tu esticar esse horizonte de tempo para o longo prazo, daqui a 20, 30 anos, aí tu vai sentir bem a inflação. Por quê? Porque aquela grana ela continuou ali parada debaixo do teu colchão, enquanto o preço de tudo na economia subia, certo? Então, o que vai acontecer? Com aquela mesma soma de dinheiro que tu deixou parado embaixo do teu colchão, tu vai poder comprar cada vez menos, tá? Quanto mais tempo passar, menos tu vai poder consumir.
Pois bem, então para nossa tranquilidade, o que a gente pode fazer? A gente tem que dar um jeito, através dos nossos investimentos, de que a nossa grana, pelo menos, acompanhe a inflação com o passar do tempo, para que a gente possa preservar o nosso poder de compra. Tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui nesse vídeo, eles não devem ser entendidos como uma recomendação, tá? Isso aqui é meramente educativo. Então, assim, a gente pode ir pela linha da renda fixa ou da renda variável. Se a gente for numa linha de renda fixa, a gente facilmente encontra títulos de dívida privados ou públicos atrelados à inflação. O exemplo que eu vou dar aqui é do Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele tem alguns tipos de títulos diferentes e um deles é o Tesouro IPCA+, também conhecido como NTN-B, tá? Que é um título de dívida do nosso governo federal. Então a gente está emprestando dinheiro para o nosso governo com aquela promessa de receber no futuro o valor do principal mais os juros, que eu já comentei aqui anteriormente, tá? E a gente tem uma parcela dela que é pré-fixada e uma parcela dela que é atrelada à inflação. Então, tu vai ganhar necessariamente aquela variação percentual, né, que foi combinado, somado à variação do IPCA. Por isso que o IPCA é tão importante, certo? Além disso, a gente pode ir para uma linha da renda variável, do mercado de ações, tá? Existem diversos estudos que provam, né, que comprovaram que a valorização dos índices de inflação, né, ela perde para a valorização dos índices de ações, tá? Óbvio, na renda variável a gente tem que entender que nada é garantido, tá? Nenhum tipo de retorno ele está garantido, e quanto menor o nosso prazo de investimento, mais arriscado é esse mercado, certo? Então, o que se foi comprovado é que no longo prazo os índices de ações eles tendem a ganhar da inflação, tá? Então, o que a gente pode pegar como exemplo negativo? A gente pode pegar o ano de 2020, né? Que a gente começou o ano com a nossa bolsa perto dos 120 mil pontos, ela 2, 3 meses depois caiu para quase 60, né? E agora que está começando a mostrar a recuperação, voltando ao patamar dos 90, 100 mil pontos, mas ainda está longe do teto histórico que a gente atingiu no início desse ano, tá? Então, se tu tivesse feito só investimento lá atrás, tu estaria perdendo da inflação e perdendo por muito, tá? Então, por isso, não é recomendável tu usar esse tipo de investimento para prazos mais curtos, certo? Lembrando, todos os estudos que foram feitos que provaram essa relação, né, que as ações ganham da inflação, eles foram feitos olhando o histórico, né, olhando para trás, olhando o passado. Na renda variável nada é certo, então o futuro ele é extremamente imprevisível, tá? Então fica, né, essas duas opções para quem quer um pouco mais de segurança, renda fixa, né, títulos públicos. Para quem tem um perfil mais arrojado, pode fazer uso da renda variável, mas aí tem que estudar bastante, tem que prestar atenção no que está fazendo para não sofrer com a perda do poder de compra, tá? Que é o mais importante. A manutenção e a valorização, o aumento do teu poder de compra é o teu foco como investidor. Galera, pelo vídeo de hoje é isso, tá? Agradeço de coração a atenção de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui, certo? Se algum ponto não ficou muito bem entendido, se ficou confuso, comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu fico por aqui e até a semana que vem.